Olá, queridíssimas pessoas de todos os signos. Esse é o seu canal Venera Lunai. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Como vocês já viram no título, eu vim anunciar algumas mudanças aqui no canal. Então, a partir de hoje, eu não farei mais leituras a partir do signo, e sim baseado em perguntas. Vou explicar como é que isso vai acontecer, mas primeiro eu queria explicar por quê. A leitura baseada em signos, ela é uma leitura geral e acaba assistindo as pessoas que são daquele signo ou estão interessadas por pessoas que sejam daquele signo, mas a gente, enquanto sociedade, a gente passa por questões que são muito similares, né? Independente de signo, a gente compartilha algumas questões com outras pessoas. Então, acho que às vezes a gente perde a mensagem por focar mais no signo do que na mensagem em si. Enfim, a ideia é de que toda semana eu venho aqui com uma questão, uma pergunta e responda através do tarô, seja conselho sobre o trabalho, relacionamento, carreira, família. Eu sempre acreditei no poder que o tarô tem de nos guiar e fazer a gente refletir sobre nossas questões mais íntimas, né? Às vezes, numa conversa com as amigas, você ouviu um conselho que não era diretamente para você, mas te ajudou de alguma forma, sabe? Então vai ser mais ou menos assim. E como é que isso vai funcionar? Isso também vai fazer o canal ser um pouco mais interativo. Vocês vão poder me enviar perguntas, pode ser aqui nos comentários, e também pode ser no e-mail veneralunai@gmail.com. Vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou selecionar as perguntas que sejam pertinentes e que sejam perguntas gerais, né, que possam ser aí para todos, e vou fazer uma tiragem semanal. Então, isso vai começar a partir de hoje. E a pergunta de hoje, ela não é uma pergunta externa, não é de ninguém do que veio aí dos comentários, não é de ninguém dos seguidores do canal. É uma questão pessoal e íntima minha. Eu estou prestes a fazer aniversário, então sim, sou uma canceriana. E eu sempre fico meio jururu no pré-aniversário, assim. Eu fico estressada, fico ansiosa. Não é um período que eu consiga curtir. Eu não consigo curtir o meu aniversário, eu sempre fico muito tensa. Então, hoje eu vim aqui perguntar ao tarô como eu posso enfrentar esse período de pré-aniversário, às vezes até de pós-aniversário, que pra mim é um momento meio intenso, assim. Como uma boa canceriana, eu costumo me fechar no meu casco. E não que isso seja ruim, né? Eu só acho que às vezes eu poderia ser mais tranquila, mas às vezes é muito difícil. Então, a partir dessa pergunta pessoal, se esse é o seu caso, se quando chega perto do seu aniversário você também fica meio tensa, meio nervosa, meio quero desaparecer do planeta Terra, talvez aqui tenha uma mensagem que também sirva para você. Então, vamos começar. Tarô, por favor, uma mensagem, um conselho, uma inspiração, algo que me ajude a transitar por esse período de pré-aniversário, por favor. Hum, 6 de espadas, 4 de espadas, o que mais? Opa, eita. Vamos por partes. Caiu a estrela, em seguida caiu virado para mim o 9 de espadas e a temperança. Então vamos lá. É um período aí de realmente reflexão, né? De pegar aquilo que se aprendeu, de pegar as experiências, de pegar as mensagens, as verdades, aquilo que foi dito, aquilo que te aconteceu,
para você iniciar um novo capítulo, né? Para você seguir em frente, para você se tornar dono dessas verdades e não se machucar mais com elas, né? Repara como as espadas estão fincadas no barco. Faz parte da sua trajetória, faz parte da sua caminhada, mas não te atinge mais. E eu vejo como um período de reflexão, obviamente, por conta desse 4 de espadas, que é dizendo assim, relaxa um pouco. Talvez seja difícil, né? Relaxa. Descansa. É um período de descanso também, né? Para muitas pessoas, a época de aniversário é uma época de celebração, de festa, de sair, de tudo mais. Se você fica um pouco mais tenso antes do aniversário, talvez a ideia não é justamente não seja sair, seja estar em casa, esteja descansar, esteja dominar um pouco esses sentimentos, esses pensamentos, muitos pensamentos, né? É talvez de refletir um pouco numa certa nostalgia. Eu não sei se para alguns de vocês também acontece esse sentido de no momento do aniversário você relembrar as coisas do passado e tudo mais. E eu falo isso nessa carta de 4 de espadas porque aqui nesse vitral tem figuras que são muito parecidas com 6 de copas. E aí não saiu copas aqui, como vocês puderam ver, mas me lembrou um pouco, assim, dessa questão da nostalgia, de entender a sua criança interior, de descansar, de entender quais são os desafios também, né? Porque essas espadas, elas parecem que ameaçam, mas na verdade não ameaçam, né? É um período de equilíbrio emocional, é um momento que você precisa transmutar alguns sentimentos, inclusive até esse sentimento de agonia, né, de nervosismo, de ai meu Deus, é muita coisa que tá acontecendo. Para você parar de perder a cabeça, de perder o sono, de pensar 1 milhão de coisas nesse período de aniversário. Então, às vezes até é um momento de retiro, né? Um retiro mais espiritual nesse sentido. E é um momento de preparação para o próximo ciclo. Então, apesar de não ter saído aqui a carta do eremita, talvez seja muito mais um momento de introspecção do que um momento de extroversão. Extroversão existe? Português é muito difícil, gente, mas acho que vocês captaram o que eu quis dizer. Porque repara, desculpa, gente, não saiu 4 de paus, não saiu 3 de copas, não sabe que são cartas celebrantes, que são cartas dizendo, ei, sai de casa, vai viver sua vida? Não. Aqui saíram cartas do tipo, você está se preparando para a sua nova fase. Então, se prepare. Então, talvez esse é o motivo de você ficar mais jururu, mais assim, ai meu Deus, não gosto de aniversários. Mas vamos ver o que mais. O que mais podemos dizer para pessoas que ficam ansiosas com o aniversário? Aí, ó, 3 de paus, não 4. 3 de paus. Preparação também. Esse olhar para o futuro. Esse momento de... E qual é o próximo passo? Muitas vezes os aniversários trazem esse sentimento também, né? Do qual é o próximo passo. O que mais? Opa, eita. Calma que virou aqui também. Epa. Deixa eu organizar aqui. Então foi 3 de paus, 6 de ouros, o imperador, 5 de espadas, 10 de paus e 2 de paus. Então eu vejo aqui também... Ai, só um momento.
o seu lado despertou. Então eu vejo aqui que toda essa movimentação, essa dor de cabeça, esse estresse, esse nervosismo, também está muito relacionado a essa apreensão do futuro, né? Também um momento de você entender aonde você está gastando o seu valor, entende? Aonde você está se dedicando e se essa dedicação vale ou não a pena, né? É o momento de você se entender e entender qual é o momento de preparação, ação, reflexão. Cada uma dessas coisas tem o seu período e como é que você organiza elas para que, por mais que você esteja num momento de celebração, num momento de estabilidade, você também esteja preparado para outros momentos que possam acontecer. Mas cuidado com a autossabotagem. Na verdade tá assim pra mim, né? Aqui na mesa. Cuidado com a autossabotagem. Cuidado em querer sempre estar certo ou certo. Cuidado dessa introspecção ser tão intensa de não te permitir compartilhar as suas coisas com aquelas pessoas mais próximas. E aqui não são grupos grandes, né? Porque poderiam ter caído outras cartas, mas grupos pequenos. Talvez a sua ideia de aniversário não é fazer um festão, mas é ver aquelas poucas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, que estão ali comemorando cada passo seu. Eu ia falar alguma outra coisa e fugiu da mente na hora, assim, sabe? Alguma coisa relacionada à autossabotagem e esse imperador. Mas de uma forma geral, é cuidado para você não se colocar numa posição inalcançável para os outros, né? As pessoas que querem celebrar com você, que querem se aproximar. E quando for celebrar, cuidado para você não querer fazer tudo. As pessoas que querem celebrar com você, elas também querem dividir esse momento, no sentido de, sei lá, um compra o bolo, outro compra o salgado, outro compra o refri. Entende? Divide essas tarefas. Talvez você está se sentindo meio jururu, meio sobrecarregado, meio muita coisa acontecendo, porque você quer fazer tudo. Aí você não dá a oportunidade das pessoas mostrarem o quanto elas gostam de você, não dá a oportunidade delas mostrarem o quanto elas te amam, te ajudando. Então, apesar de o momento inteiro e a leitura toda eu ter entendido que é um momento de introspecção, às vezes também é um momento de olhar para fora um pouquinho. É um momento de você entender a sua estrutura, como eu falei, entender aonde você está colocando o seu valor. Mas e qual é o resultado disso com relação às outras pessoas? Porque não se vive sozinho, né? Por fim, que conselho podemos dar a essas pessoas que ficam um pouco tensas nesse período pré-aniversário? Cinco de paus. O sol. Mais uma, por favor. E a rainha de paus. Fundo do baralho, 8 de copas. Também para de querer fazer as coisas que os outros querem, tá? O aniversário é seu. Porque tá aqui cada um querendo fazer uma coisa do seu jeito, mas quem tem que curtir o seu dia é você, sabe? Então, talvez é hora também de dizer um basta para as pessoas e dizer, não, ó, o jeito que eu vou comemorar é esse. Vocês querem vir comigo? Eu preciso de ajuda de vocês nisso, nisso, nisso. Mas por que você não faz tal coisa? Não quero. É o meu dia. O meu aniversário, eu quero comemorar do meu jeito.
para que você possa realmente aproveitar o seu dia, para que seja um momento gostoso, para que seja um momento seu e para que você possa aproveitá-lo em sua completude, e para que você possa se aproveitar em sua completude, aqui no sentido de você ser você autenticamente, independente das expectativas dos outros, e você realizar aquilo que você deseja realizar, independente da expectativa dos outros. Então, se em algum momento da sua vida você passou o seu aniversário fazendo aquilo que os outros querem, tentando suprir as expectativas, é hora de virar as costas e falar: ó, olha como começa e olha como termina a leitura. É hora de falar: não, acho que esse ano eu tô de boa. Acho que eu vou fazer algo só pra mim. Tá bom, gente? É isso que eu vejo pra vocês. Se vocês querem participar do canal, se vocês querem mandar a pergunta de vocês, vocês podem comentar aqui. E vocês também podem mandar lá no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Eu espero que vocês gostem desse novo formato, que isso possa aproximar a gente também de alguma forma e que os conselhos que saiam aqui sejam úteis para vocês. Independente se for algo de uma forma mais direta, né? Se você for essa pessoa que não gosta de aniversário, ou se você está passando por alguma situação que necessite mais desse tipo de reflexão. Tá bem? Então é isso, nos vemos na próxima semana. Beijo!